Olá, vamos dar prosseguimento ao estudo da história. Agora vamos estudar o capítulo 6, Independência da América Espanhola. A América Espanhola vai surgir a partir do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas vai dividir o mundo entre portugueses e espanhóis. A linha do tratado, a leste da linha do tratado, ficava para portugueses e a oeste para espanhóis. Então aí nós temos os dois mundos divididos, né? O mundo português e o mundo espanhol. Então, na região espanhola, a gente vai ver um novo formato de estrutura social, diferente do que acontece no Brasil e diferente do que acontece na Europa. Como os senhores podem ver na imagem, nós temos uma divisão social baseada na pureza sanguínea. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais próximo aos europeus o indivíduo fosse, o sangue fosse mais próximo dos europeus, mais puro ele seria. Aí na imagem a gente tem 4 elementos da estrutura social da América Espanhola. Lá em cima nós temos os chapetones ou peninsulares. Esses são 100% espanhóis, portanto, têm a pureza sanguínea, são 100% puros. Chapetones são espanhóis que se deslocam para a América para fazer a exploração colonial dessa região. Abaixo desse, nós temos os crioulos. Os crioulos já são os filhos desses espanhóis nascidos na América. Filho de espanhol nascido na América já é impuro, porque nasceu na América. O fato de ter nascido na América o torna mais impuro do que o chapetone, do que aquele que veio da Espanha direto. Todos dois eram brancos, tanto os chapetones como crioulos, eles eram brancos. Então os chapetones eram espanhóis da metrópole que ocupavam altos postos militares e civis, além do clero. Crioulos eram grandes proprietários de terras e comerciantes. Esses aí também constituíam a elite colonial espanhola na América. Esses não ocupavam altos cargos, por exemplo, os crioulos não podiam ser vice-reis, não podiam ser, nem ser governadores das capitanias reais. Então, eles eram comerciantes, proprietários de terras e de escravos, e também membros das câmaras municipais, que eram chamadas de cabildos. Quando vocês ouvirem o termo cabildo, é a mesma coisa que câmaras municipais. Aqui na cidade de Manaus nós temos a Câmara dos Vereadores, é a Câmara Municipal. Abaixo desses, já praticamente impuros, nós temos os mestiços, escravos negros. Mestiço, mistura de branco com índio, branco com negro, negro com índio, e todas essas misturas que faziam esse povo se tornar mestiços, misturados. E abaixo deles, totalmente impuros, nós vamos ter os índios. Os índios eram aqueles que estavam sujeitos às duas formas de trabalho dessa América colonial espanhola. Lembrando que esse trabalho o objetivo dele era a exploração máxima dos trabalhadores, exploração máxima dos habitantes da América, principalmente dos nativos da América, os indígenas. Então a gente vai ter eles, os indígenas, submetidos à mita e à encomenda, que são duas formas de trabalho que vão explorar a população indígena da América. Nós vimos a divisão social. Agora vamos identificar as divisões administrativas. Divisão social, pessoas. Divisão administrativa é uma divisão geográfica. Então nós temos aí, como os senhores estão vendo na imagem, nós temos duas formas, dois tipos de sistema de divisão administrativa. Vice-reinos eram mais importantes do que as capitanias gerais. Vice-reinos nós vamos ter Nova Espanha, Peru, Nova Granada, Rio da Prata. E as capitanias gerais, Cuba, Venezuela, Chile e Guatemala. Aí ao lado os senhores têm
o momento em que elas foram formadas, foram constituídas. Como os senhores podem ver aí no mapa, temos a região onde é o vice-reino da Nova Granada, fica o México atualmente. Então, o Império Colonial Espanhol ia desde a região onde é o México até a Patagônia e a Terra do Fogo. Então, toda essa grande região pertencia ao Império Colonial Espanhol. Essa região toda dominada por essa estrutura colonial e administrativa vai causar muitas revoltas e indignação na população nativa. Como eu falei para os senhores, são os nativos, os indígenas que estão sujeitos, principalmente eles estão sujeitos às duas formas de exploração colonial do trabalho, que é a mita, como os senhores estão vendo aí. O que é a mita? É o trabalho compulsório. Compulsório quer dizer o quê? Obrigatório, imposto aos indígenas por um período de tempo, geralmente era exercido lá na mineração. Então o indígena estava alocado numa aldeia e ele era retirado de sua aldeia por um período de 4 meses ou mais para trabalhar na extração de ouro ou de prata. E o trabalho era tão aviltante, o trabalho era tão pesado que pouquíssimos deles retornavam para suas aldeias. A encomenda. Diz aí o texto que os nativos trabalhavam ou pagavam impostos ao encomendeiro, que em troca lhes daria proteção e educação religiosa. Acontecia da seguinte forma: lá na aldeia, alguém, um homem branco, um crioulo, encomendava ao encomendeiro uma quantidade de indígenas para trabalhar em suas terras. Esse encomendeiro ia lá e propunha o trabalho para os nativos. Esses eram deslocados até as fazendas, onde eles ficavam fazendo geralmente o trabalho agrícola. O pagamento, tanto na mita quanto na encomenda, era extremamente baixo, praticamente não dava para o indivíduo sobreviver. Na mita, por exemplo, o indígena ele não tinha onde dormir, ele dormia na própria mina. Se alimentava muito mal, porque além de tudo ele tinha que comprar o seu alimento com o pagamento que era fornecido a ele. Então, revoltas coloniais vão ser estabelecidas 2 motivos principais por conta da mita e da encomenda. As causas também dessas revoltas nós vamos ter restauração do Império Inca, a encomenda, a mita, a dominação espanhola e os impostos. Nós vamos observar que existe aí uma porção de motivos para que esses nativos da América sejam revoltados, se revoltem. Nós temos então as principais revoltas indígenas. Temos aí o nome da principal revolta. A primeira, revolta de Juan Santos, que deu a si o nome Inca, né? Atahualpa. Ele fez uma grande movimentação, uma grande revolta contra a dominação espanhola. O objetivo dele, restaurar o Império Inca e acabar com a mita. Observe que é um trabalho tão aviltante que eles querem acabar, exterminar com ele, eliminar. Provavelmente morreu lá nas matas de Metratraro. Sua revolta refletiu a crescente resistência indígena ao sistema colonial. Uma outra importante revolta indígena foi de José Gabriel Condorcanqui, chamado Tupac Amaru. Então ele também teve por motivação a exploração dos indígenas. Eles chegaram a executar o Chapetone. E o resultado, Tupac Amaru II foi capturado e julgado pelas autoridades metropolitanas e considerado culpado, teve sua língua cortada cruelmente e o corpo arrastado por uma tropa de cavalos para que servisse de exemplo. Agora nós vamos ver a revolta dos crioulos, praticados pelos crioulos. Nós temos 2 exemplos, né? Uma que ocorreu na Venezuela e a outra que foi chamada de comuneiros. Essa comuneiros foi feita na Colômbia. Então nós temos uma revolta na Venezuela e outra na Colômbia, dirigida por crioulos. Lembrando que o crioulo é o filho de espanhol nascido na América. Essas 2 revoltas tiveram como principal motivo
os impostos elevados e o controle comercial. Os crioulos exploravam a mão de obra indígena em suas terras, ou exploravam na agricultura ou na mineração. Porém, os chapetones cobravam pesados impostos deles e eles acabaram então se rebelando. Agora observe o resultado das duas. A coroa espanhola conseguiu controlar ambas as revoltas negociando com os crioulos. Indígena morre, crioulo não. Por quê? Seria um precedente muito ruim capturar esses brancos e executá-los. Crise do sistema colonial. Temos fatores internos e fatores externos. Fatores internos. As minas de prata entraram em declínio. E também nós vamos ter o iluminismo, ideias iluministas. Os senhores já estudaram, já viram o iluminismo e sabem que o iluminismo preconiza a substituição da fé pela razão. É a fé pregada pela igreja que determina que haja um rei. Esse rei pode explorar os outros de forma absolutista do jeito que ele quiser. Quando eu vou substituir essa fé pela razão, a razão diz que o homem não pode ser dominado por outro homem. Um dos grandes iluministas, o Barão de Montesquieu, preconizava a estruturação de 3 poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Todos esses poderes emanados do povo e exercidos em seu nome. Portanto, as ideias iluministas vão se alastrar pelas revoltas no Império Colonial Espanhol. Fatores externos. A ascensão da Inglaterra. A Espanha está perdendo o seu poder econômico para a Inglaterra, principalmente como potência marítima e também como potência econômica. Lembrando que esse período é do mercantilismo, onde o comércio atravessando os oceanos ele era primordial para as nações, para os reinos europeus. Então nós temos a junção desses 2 fatores políticos e econômicos, faz surgir as primeiras ideias de independência dessa região americana. E quem é que vai conduzir esse processo? Lógico, são os crioulos. Mas existem alguns precedentes. Primeiro, em 1775, a gente tem movimento separatista dos Estados Unidos. As 13 colônias inglesas na América conseguem se separar da poderosa Inglaterra. Então, eles armam uma guerra, eles entram em uma guerra contra a Inglaterra e vencem. Lógico, eles têm o apoio lá da França para derrotar os ingleses. E aí nós vamos ter uma poderosa revolução em uma pequena ilha. O Haiti era um país totalmente governado por brancos, mas que eram apenas 20% da população. 80% da população era de negros escravizados. Então, o que aconteceu? Eles resolveram então se rebelar e lutaram por seus direitos, com pequenas conquistas. Em 1793 houve o fim da escravidão. Em 1802, Napoleão envia tropas para tentar retomar a região do Haiti. Em 1804 tem a vitória dos escravos. Os escravos acabam confirmando a sua vitória e há uma matança geral de quase toda a população branca. Então nós temos aí a primeira grande revolução dirigida por negros, que decreta o fim da escravidão. Isso é um precedente para as outras nações da América. Mas para os crioulos isso não é muito bom. Não é importante, não é relevante que negros participem das revoltas, porque se eles participam, eles vão querer um lugar no governo. Tendo um lugar no governo, vai contra todas as ideias da época, extremamente preconceituosas e racistas. Eles queriam mudança, mas mudança com os brancos no poder. Em 1806, Francisco Miranda, um crioulo, tenta também fazer um movimento de independência de alguma região da América Espanhola. Mas ele não obtém apoio popular. Por quê? Porque Francisco Miranda era crioulo, era branco.
Ele morava nos Estados Unidos, reuniu um exército de mercenários e foi para a região da América do Sul para tentar libertar aquela região. E acabou não conseguindo porque não teve apoio popular. Na Europa está acontecendo aquilo que é chamado de Guerra Peninsular. Napoleão Bonaparte faz o chamado bloqueio continental, proibindo qualquer país europeu de fazer comércio com a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Então ele proíbe, chamado de bloqueio continental. E aproveita para dominar a Espanha. Nesse momento ele substitui o rei Fernando VII pelo seu irmão José Bonaparte. As tropas espanholas na América ficam sem controle. Muitos dos chapetones não aceitam o governo de José Bonaparte. Então as tropas espanholas na América ficam sem contato com o rei. Então eles não sabem o que fazer. Os crioulos vão aproveitar para criar um movimento muito mais forte. Exército desorganizado, exército espanhol desorganizado, era momento dos crioulos tomarem o poder. Esses dois que eu vou mostrar para os senhores aqui são chamados Libertadores da América. Inclusive tem um torneio de futebol envolvendo países da América do Sul que tem esse nome, em homenagem a esses dois crioulos. Nós temos então a imagem de Simão Bolívar, que foi um dos grandes libertadores, um homem bem nascido, mas que tinha a ideia de libertar a América da Espanha. O outro é o José de San Martín, era argentino, ou seja, nós temos um libertador vindo da parte norte da América e um libertador vindo da parte sul da América. Esses dois homens lutam muito para libertar a América e eles vão conseguindo, em pequenos movimentos, eles acabam conseguindo libertar grande parte da América. Napoleão é derrotado em 1814. Fernando VII retoma o poder. E ele retoma o poder pensando em restituir suas terras, suas possessões na América. Envia tropas para a América e a gente vai ter uma grande luta entre 1815 e 1825. Conflito pesado entre espanhóis, o exército espanhol, e o exército, as milícias criadas pelos crioulos. Esse processo, grande processo de libertação do povo americano, sul-americano, centro-americano e da América do Norte para se libertar da Espanha, é um processo longo, demorado, mas que tem liderança. Essas lideranças vão se reunir no Congresso do Panamá, as duas principais lideranças, San Martín e Simão Bolívar. Eles tinham a intenção de criar um único país. Na realidade, eles pensavam em uma unificação, cada um tinha um pensamento diferenciado, um pouco diferente um do outro. Então, esses países, no que eles concordavam, deveriam ser liderados por crioulos brancos. Então, o Haiti, que era um país independente, mas governado por negros, não foi convidado para o Congresso do Panamá. As ideias unitaristas, tanto de Simão Bolívar quanto de San Martín, elas não vencem, onde surgem diversas repúblicas hispano-americanas independentes, sem vínculos políticos, como os senhores podem ver aí no mapa. Então, nós vamos ter desde o México até a Argentina, o Chile, todos esses países foram formados a partir das lutas de Simão Bolívar e San Martín, entre outros. Terminado esse processo de independência, o Congresso do Panamá estabeleceu qual eram os limites de cada país, quais seriam os seus governantes, estabeleceram uma elite colonial e acabou esse processo. Surge então o caudilismo. O caudilho é geralmente um crioulo que reuniu uma grande milícia em determinadas regiões. Era o caudilho que mandava mais do que o governador, que mandava mais do que o presidente do país, porque ele tinha uma milícia poderosa. Geralmente eram homens autoritários que mantinham sob pesado controle todas as ações daquela região. No Brasil, isso aí vai ser chamado de coronelismo. Coronelismo e caudilismo são muito semelhantes. Então
têm estruturas semelhantes de dominação. Então nós finalizamos aqui essa aula sobre a independência da América Espanhola. Há 200 anos, os países latino-americanos começaram a sonhar com a independência. Até então, não eram nem considerados países, eram colônias da Espanha e obedeciam a um rei que vivia longe, do outro lado do oceano. Sementes revolucionárias que germinaram ao mesmo tempo em toda a América Latina, graças a homens como Francisco de Miranda, Simão Bolívar, Mariano Moreno, Bernardo O'Higgins, José Maria Morelos e José de San Martín. Homens que lutaram pela criação de novas soberanias nacionais com um governo representativo.